de hoje nós vamos conversar sobre gêneros narrativos. Nós vamos estudar dois deles. Nós vamos estudar narrativas de enigma e narrativas de aventura. Então, por favor, pegue o seu caderno e registre o cabeçalho colocando o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 3 de junho, o conteúdo que nós estudaremos, como eu mencionei, narrativas de enigma e de aventura, e a habilidade que você desenvolverá ao longo das próximas aulas, que é compreender o conceito de gênero narrativo e seus tipos. A primeira etapa da aula é muito importante, muito valiosa, que é a meditação. Então, se você não realizou a meditação hoje, dê uma pausa nessa videoaula, faça tranquilamente a sua meditação e depois retorne para os estudos, certo? Eu farei em seguida a explicação do conteúdo. Nós faremos juntos alguns exercícios que você recebeu nos slides e deixarei uma atividade para que você possa realizar, ok? Eu quero começar a aula de hoje fazendo a você algumas perguntas para que você possa refletir. São perguntas relacionadas ao que nós estudaremos. A primeira delas é a seguinte. Você já parou para pensar como se constroem boas histórias? Que elementos são usados para construir histórias interessantes, histórias boas? Você também já se perguntou por que nós gostamos de contar e de ouvir histórias? E você? Você costuma ler e contar histórias? Como que é a sua experiência em relação a isso? Sem dúvida, ler e ouvir histórias é algo muito prazeroso. Essas histórias podem circular nos mais diferentes meios, como por exemplo em séries televisivas, em livros, em filmes. Nesses meios circulam histórias de enigma e histórias de aventura. E você conhece quais são os elementos que constituem esse gênero narrativo que nós vamos estudar hoje? Bom, a aula é dedicada a isso, para que nós possamos compreender mais profundamente esses elementos. Todos os povos, nós sabemos, de todas as épocas, têm suas origens, características, crenças, costumes, valores demarcados por uma atividade exclusiva da espécie humana, que é contar e registrar histórias. Até hoje é assim, na verdade. Nós gostamos de contar, ouvir histórias, acompanhamos às vezes, por horas a fio, séries de TV que parecem intermináveis, romances em livros com muitas páginas, novelas com mais de 200 capítulos às vezes. E todas essas histórias, elas têm uma função muito interessante, que é de nos entreter, de nos divertir. Mas, além disso, elas servem também para conferir um significado à realidade ao nosso redor. Então, existem algumas histórias que estão repletas de desafios, de aventuras. Os personagens enfrentam perigos, enfrentam inimigos, vivem aventuras intensas, atos heróicos, e também essas histórias nos trazem mensagens significativas que ficam gravadas na memória de todos nós. Para que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre o que nós estamos estudando, nós vamos agora fazer a leitura de uma narrativa de enigma. Essa narrativa, esse texto você vai encontrar no seu MD, agora na produção de texto, ok? Então, na segunda parte do seu livro, lá na página 5, você vai encontrar esse texto. Localize, se você tiver dificuldade, coloque uma pausa para que nós possamos fazer a leitura juntos, ok? Acompanhe comigo então a leitura. O incrível enigma do galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxe seu secretário Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha.
Quem faria isso estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios? Não havia muros para saltar, nem grades para pular. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando: chamarei esta aventura de O Caso das Galinhas Desaparecidas. Ou ficaria melhor O Incrível Enigma do Galinheiro? Ambos são bons, mas na maior parte o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o sujeito? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então, leve-me à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso. Um palito ou folhas de árvores examinava concentradamente. Depois, tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou com uma informação. Sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio, mas meu editor está. Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li. Nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não? Também nesse dia, Sherlock telefonou para Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson. Uma fortuninha em chamadas internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá. Todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas? Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia, fingi chorar para que ela confessasse. Então, desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito O Incrível Enigma do Galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar, Mr. Sherlock Holmes. Bom, essa narrativa de enigma tem alguns elementos que nós vamos estudar daqui a pouquinho, mas eu quero perguntar a você se você sabe quem foi o Sherlock Holmes. Bom, ele é um personagem da ficção, da literatura britânica, criado pelo médico, pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle, certo? Ele é um investigador particular do final do século XIX e início do século XX. Né? Então ele desvendava os mais complicados e difíceis mistérios, enxergando detalhes que passavam desapercebidos pelos demais personagens, principalmente pela polícia britânica. Ok? Bom, você recebeu aí então, junto com a videoaula, os slides, e aí nós temos algumas questões para refletir. É importante que após a leitura, você não ouça a minha resposta imediatamente, né, mas que você tenha um tempinho para poder tentar encontrar os elementos. Então, após a leitura de cada questão, coloque uma pausa, realize com tempo aí a pesquisa que você precisa para encontrar a resposta, certo? Bom, a primeira questão que você tem aí no seu slide é a seguinte: quem são os personagens da narrativa que você leu?
encontre essas informações no texto, faça a leitura novamente, para que você possa encontrar, certo? Bom, nós temos ali então como personagens dessa narrativa o narrador, cujo nome não aparece, né? Então ele é o sobrinho ali do tio Clarimundo. O tio Clarimundo é personagem. Nós temos a mãe do narrador, que não tem o nome revelado, mas aparece ali dialogando em determinado momento. Nós temos ali o Sherlock Holmes, o Dr. Watson, que é mencionado ali, né? Ele faz um telefonema ao Dr. Watson, embora ele não esteja presente ali naquele espaço, né? E nós temos ali uma outra personagem que é a Noca, que é uma velha empregada da casa, certo? Encontrou essas informações? Bom, o narrador desse texto, quem é? É o Sherlock Holmes? É o tio Clarimundo? É Noca? É o sobrinho do tio Clarimundo? Ou o narrador não é personagem dessa história? O que você acha a respeito disso? Leia atentamente cada uma das opções que você recebeu para responder. Bom, o narrador dessa história é, sem dúvida, o sobrinho do tio Clarimundo, né? Esse garoto, nós imaginamos ali que seja um garoto, né? Mas não aparece o nome dele ali, né? Então nós vamos denominá-lo como sobrinho do tio Clarimundo, certo? Agora a próxima questão ali. Nessa história lida, qual tipo de narrador está presente? Na história, o tipo de narrador é o narrador personagem, né? Pois conta na primeira pessoa a história da qual ele também participa como personagem. E ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa, né? A sua maneira de contar a história é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais, porque ele está envolvido na história. Vamos então agora para a próxima questão. Então acompanhe comigo, por favor. Nós temos um trecho ali. Esse trecho está na página 5. Vamos acompanhar ali. Então vamos fazer a releitura desse trecho. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Bom, a que caso eles se referem? Você considera que eles se referem à injustiça, à injusta aposentadoria precoce do Sherlock Holmes, ao sumiço das galinhas do galinheiro, ao desaparecimento do mordomo da família? Tinha mordomo nessa história? O sumiço do caderno de anotações do detetive? Ou ao desaparecimento de Noca, velha empregada da família? Qual alternativa você considera que seja referente ao que a mãe e o tio conversavam ali no trecho? Sem dúvida, a letra B, né? Ao sumiço das galinhas do galinheiro. Bom, nós encerramos a aula de hoje aqui. Eu quero como atividade que você realize a leitura das sessões que estão ali na página 6. Acompanhem lá então. Na página 6 nós temos a sessão Zoom, que está ali à margem esquerda. Então eu quero que você faça a leitura do que está ali, narrativa de enigma ou de mistério. E eu quero que você leia também o box Você Sabia, falando um pouquinho ali do Sherlock Holmes, ok? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!